Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo, trabalho com clínica psicodinâmica, sou pós-graduando em saúde mental e coletiva pela Universidade Cruzeiro do Sul. Estou fazendo a leitura e pensando algumas questões aqui com esse livro, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante. No vídeo anterior, eu ia terminar o primeiro capítulo, mas não deu tempo, né? Porque a gente acaba dizendo, pensando, refletindo, dizendo e acaba não dando para terminar, apesar de o capítulo ser curto. Então eu vou dar continuidade. Quem tiver interesse, tem um vídeo anterior a esse, que se chama O que é uma pessoa saudável, o que é uma pessoa doente. Então vamos dar continuidade aqui na página 19 do Paulo Amarante. Realmente nos deparamos com um impasse. O que é normal? O que é ser normal? De perto, ninguém é normal? Mas se isso é verdade, podemos concluir, como argumenta Ernesto Venturini, que, de perto, também ninguém é anormal. Existia um médico que considerava que normal era alguém que não foi devidamente examinado. Olha só que interessante. Isso aqui é uma coisa que eu costumo até dizer quando a gente pensa em diagnóstico psiquiátrico e quando a gente pensa e lida na clínica também, no dia a dia do trabalho com as pessoas que vão se autodiagnosticando, né? No sentido de dar aquele bom e velho Google, né? Vou lá, vejo os sintomas e opa, me encaixo aqui, sou borderline, sou histriônico, sou sei lá. E eu costumo dizer que qualquer pessoa que for não sei, numa consulta psiquiátrica ou começar a ler o manual diagnóstico psiquiátrico vai se identificar com muita coisa ali, né? Então é curioso isso, né? De perto todo mundo é um pouco. Como que está aqui? De perto ninguém é normal, de perto também ninguém é anormal. E pensar essa coisa do normal, né? Quando a gente pega a palavra em si mesmo, normal vem de norma, né? Então a gente pode pensar que o normal é aquele sujeito que segue determinada norma. Eu pergunto, que norma? E quem inventou essa norma? Né? A pessoa que inventou a norma é o normal? É uma pessoa que inventou a norma? É uma pessoa só? Eu acho que não, né? Enfim, é muito amplo pensar em normalidade, né? Muito delicado. Mas mais que um jogo de palavras, estamos de frente a um problema científico muito sério e grave. Para certos temas, para certas questões, fica bastante mais claro que o modelo científico dualista, racionalista, ou seja, erro versus verdade, não é suficiente para lidarmos efetivamente com determinados problemas. Aqui entra num ponto bem importante que vai dizendo de uma certa limitação do modelo científico tradicional, né? Aquele modelo de que a referência é erro versus verdade, né? A ciência não vai dar conta de muitos aspectos da saúde mental. E aqui é preciso tomar muito cuidado, porque não estou dizendo que então a ciência, vamos descartar a ciência. Não. Na psicologia, na saúde mental, na psicanálise, a gente considera muito o saber científico. A gente só não acredita que acabe ali, né? Que tudo se resolva assim com testes, com metodologia quantitativas, com a ideia de como que se diz, mensuração, né? Erro, acerto, enfim. A gente precisa muito da ciência, mas é preciso reconhecer também que aspectos humanos, alguns aspectos subjetivos humanos, não vai ser possível ser medido, mensurado, atestado, comprovado por método científico tradicional racionalista, né? E eu considero de extrema importância essa questão,
porque se tem aquele discurso, né, de pessoas que eu diria de má fé, que tendem a deslegitimar o saber da psicanálise, uma vez que ela não é, por exemplo, uma psicologia baseada em evidências. Que, aliás, essa coisa de psicologia baseada em evidências está circulando por aí. E não sei, tenho a impressão que a ideia deles, o objetivo principal deles é atacar a psicanálise e tirar a psicanálise de um lugar legítimo. E é muito curioso, assim, eu tô começando agora, tô gatinhando na psicanálise, mas muitas pessoas mais experientes que trabalham com isso há anos vão dizendo que essas pessoas, por exemplo, dessa turma aí da psicologia baseada em evidências, provavelmente leu muito pouco de psicanálise. E é de se questionar se a psicanálise quer ser uma ciência, né? Porque a gente está lidando com o inconsciente na psicanálise. Como que a gente vai mensurar inconsciente? Como que a gente vai usar o nosso material de análise, de estudo, no caso, o discurso do paciente, a linguagem do paciente, e colocar isso num nível de comparação, de comprovação? Então, realmente, é reconhecer que a ciência, apesar de suma importância, deve ser reconhecida e levada em conta, não dá conta de tudo, né? E outra questão também é, nessa linha da crítica à psicanálise, a tentativa de deslegitimar a psicanálise, muitas vezes tem discursos por aí que vai querendo colocar a psicanálise num lugar de pseudociência, né? No mesmo nível, assim, por exemplo, de terapias alternativas que misturam física quântica com espiritualidade. E não é isso, não é por aí. A psicanálise tem um grande material teórico, está sempre em desenvolvimento, não para, não tem um fim e é muito além, né? Não dá para colocar aí no mesmo balaio, né? E não é só na área da saúde mental, né, que a gente está falando disso aqui, dos limites da ciência. Estão aí os buracos negros, os enigmas da origem da vida e do universo, dentre tantos outros, que a ciência, sim, principalmente sozinha, não pode esclarecer ou compreender. A ciência, principalmente sozinha, não é capaz de lidar com muita coisa. De novo, estou falando que a gente pode pegar qualquer coisa e colocar no meio? Não. Mas é reconhecer que, por exemplo, saberes como a psicanálise tem muito a contribuir com essa área, né? Parece que agora a relação entre os dois grandes sentidos faz sentido. Saúde mental é um campo bastante polissêmico e plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos e das coletividades que, do mesmo modo, são condições altamente complexas. Qualquer espécie de categorização é acompanhada do risco de reducionismo. Essa palavra eu falei, né? No vídeo anterior que ela ia aparecer bastante. E qualquer espécie de categorização é acompanhada do risco de um reducionismo e de um achatamento das possibilidades da existência humana e social. Vejam bem, emendando, né, que a gente estava falando dos limites da ciência, né? Se você for pensar o humano só pelo viés científico, você está reduzindo o humano. De novo, há coisas que a ciência não dá conta, não captura, e a psicanálise, por exemplo, as artes, elas podem talvez se aproximar mais dessa instância humana menos mensurável, vamos dizer assim. Como observei um pouco antes, até muito pouco tempo atrás, trabalhar na saúde mental era o mesmo que trabalhar em hospícios, em manicômios, em ambulatórios e emergências de crise psiquiátrica. Nessa ideia de que saúde mental estava ligado ao manicômio, ao psiquiatra, à medicação, ao encarceramento, né? Era trabalhar com loucos agressivos, daí vem uma ideia aí, uma fantasia social até, de que o louco ele tem aquela imagem do ser perigoso, né? Do ser que deve ser afastado do meio social para não causar risco às pessoas, o que é muito mito, né? De toda forma está dizendo, né, que até pouco tempo atrás estava na saúde mental, era trabalhar em hospício,
com loucos agressivos em ambientes carcerários, desumanos, de isolamento e segregação. Essa aqui é uma lógica manicomial. É o que a gente procura combater com um pensamento crítico, com um olhar sensível sobre o humano, com um olhar atento à política e aí vai, né? Daí o Paulo termina aqui o primeiro capítulo, vou conseguir terminar. Note que eu disse era, né? No sentido de era assim que se pensava, né? Saúde mental, hospício, encarceramento, etc. Pois já não é mais exclusivamente assim. Muitas perspectivas e cenários estão surgindo em todo o mundo que estão transformando radicalmente o campo da saúde mental. Terminamos aqui o primeiro capítulo. Eu não sei se eu vou fazer esse livro inteiro. Eu fiz uma leitura há uns meses atrás do livro da Maria Homem, Lupa da Alma, acabei não terminando. Vão surgindo outras coisas, outras leituras, mas esse aqui está bem alinhado na minha pós agora, bem alinhado com o que eu tenho me interessado a estudar, pensando na minha prática mesmo, né? Pensando até futuramente no meu trajeto aí profissional. E a ideia aqui é que esses vídeos possam chegar a alguém, possa fazer com que alguém possa, sei lá, pense, né? De repente compre esse livro aqui, ó, na Amazon tá baratinho, vale a pena, você não precisa ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra para ler isso aqui não. É um livro que tem uma leitura bem gostosa, um livro curto, denso, mas que diz de coisas muito importantes, né? Só para fechar aqui, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui que me acompanha, que assiste os vídeos, Alexandra, e ela sugeriu que eu fizesse vídeos mais, como posso dizer, organizasse mais o tema do vídeo para que tivesse uma continuidade, né? Senão fica um pouco bagunçado. É que às vezes eu faço vídeos com temáticas diferentes, né? No YouTube eu separei por pastas, mas no Instagram não tem como fazer isso. Mas no YouTube lá tem uma pasta de saúde mental, onde eu só falo de conteúdo de saúde mental. Tem uma de política, que ainda está bastante curta, assim, poucos vídeos. Tem sexualidades, qual mais tema tem lá? Saúde mental, política, sexualidade, profissão psi, que eu falo um pouco da prática do psicólogo. Tem mais pasta lá, agora não me lembro. Associação Livre, que é uma pasta onde eu faço reflexões assim, sem muito compromisso, vou dizendo de coisas que eu estou pensando. E uma pasta de leituras, que eu falo sobre minhas leituras, faço leitura comentada, enfim. Então é isso, tá bom? Se vocês quiserem mandar recado, quiserem fazer perguntas, sugestões, críticas, a gente está aí, tá bom? Até a próxima. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 2 do Paulo Amarante, que é uma instituição para loucos, doentes e sãos. Tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Beijos e abraços.